Fala traders, eu sou Alice aqui do Químico do Trade e hoje nós vamos retomar em um assunto de extrema importância, que é as estruturas de liquidez externa e de liquidez interna e também na troca de liquidez. Sempre me perguntando ali o que é uma liquidez externa importante, uma liquidez interna importante. E olha pessoal, isso não é complicado. O grande problema é que o trader iniciante, principalmente o trader ansioso ali, ele quer ver essas estruturas se locomoverem muito rápido, ou seja, uma estrutura externa ser capturada e ir para uma interna muito rápido, e de uma interna ir para uma externa muito rápido. Ele não tem paciência. A grande dificuldade é essa. Uma outra grande dificuldade é que, beleza, a gente tem as estruturas de liquidez, mas se o preço fosse respeitar toda a estrutura de liquidez, toda vez que consumisse uma liquidez externa ou interna, era muito tranquilo de todo mundo operar isso e assim quebrar a bolsa, né? E sabemos que, na verdade, é quase 99% aí das pessoas que vão para a bolsa que quebram, né? Então, só aquelas pessoas mais pacientes, que têm um plano bem estruturado, que vão operar e ser lucrativo. Então, são esses dois pontos um grande problema, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos aqui para o EURUSD e nós vamos abordar a importância da liquidez externa, ou seja, dos topos e dos fundos, a importância da liquidez interna, dos Fair Value Gaps e dos Fair Value Gaps, ok? Order blocos de fluxo e tudo, já tem um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então, observe uma coisa aqui, nós estamos no EURUSD, observe que eu vou começar aqui pela liquidez do diário. Se você puder começar pela do semanal, pela do mensal, quanto maior o time, maior a liquidez, beleza? Então, eu vou começar pelo diário aqui que está suficiente. Tranquilo? Posso fazer isso em 4 horas? Sim, eu vou começar pelo diário para você entender a importância desses topos e fundos do diário e como que o preço vai se mexendo. Uma outra coisa, né, que às vezes o pessoal se ilude. Ah, mas eu estudei com um certo fulano que falava de liquidez externa como sendo ERL, liquidez interna e ERL. Pô, é a mesma coisa de topo, fundo, Fair Value Gap e Fair Value Gap. Cara em balance, beleza? Não vai de PDH, PDL, PWH, PWL. Então, ok, só nomenclatura, pessoal. Lá, os gringos e etc. É porque eles falam outra língua, né? E não a língua aqui da gente. Mas é a mesma coisa. Não vai se iludir e achar que agora, porque você escreve ERL no gráfico, você agora domina a liquidez. Tem nada a ver, beleza? Então, vamos aqui. Nós estamos aqui olhando nesse momento aqui para a última leg aqui do EURUSD. E dá para você perceber nitidamente que nós vimos em um momento de baixa, desde aqui de cima, ok? E a partir daqui nós tivemos a formação de novas estruturas. Então nós tivemos a quebra desse fundo aqui e nós tivemos a quebra também desse fundo aqui, colocando uma nova estrutura, beleza? Então essa é a nossa última leg aqui, né? Ó, inclusive aqui embaixo com o TBS, beleza? Foi validado Model A, que até foi já validado o Model A, mas não vamos abordar muito isso nessa aula, ok? Então aqui nós temos a nossa protegida, a high protegida, e aqui temos uma low que acabou de ser quebrada, né? Temos um fundo que acabou de ser quebrado, ou seja, essa leg aqui colocou uma nova estrutura, e aqui nós temos o fundo atual. Então, o que a gente espera aqui, pessoal? É que depois que o preço captura a liquidez lá embaixo, coloca uma estrutura tão importante como essa, né? Tirando esse fundo aqui que tinha levado o preço lá para cima, a gente espera que o preço agora faça uma correção. Capturou liquidez externa, que é importante, agora o preço vai voltando para consumir Fair Value Gap, topos menos importantes aqui dentro. Então, o que você deve fazer? E historicamente, as moedas respeitam muito isso aqui. Nós vamos medir aqui o tamanho dessa leg, beleza? Eu aqui uso apenas a simetria da leg ou simetria de vela, beleza? 25%, 50%, 75%, 100%. Essa aqui é a leg, essa primeira linha aqui, quando ele começar a retrair, que já fez o TBS, está retraindo aqui 25%, 50%, 75%, ok? Se essa leg aqui for dar continuidade ao movimento de baixa aqui no diário, onde que nós vamos esperar uma reação para a gente observar só a partir dos 50%. 50%, 75%. Aí nós vamos observar se tem regiões de liquidez interna para ele tirar nesse ponto, ok? Então, o que nós estamos esperando aqui? O preço tirou liquidez em cima e colocou uma estrutura aqui no diário, então isso já tem alguns dias, né, no diário, tirando o fundo aqui embaixo. Então, que o preço corrija até entre os 50% e os 75%, para depois, de fato, esse preço retornar com maior força. E aí ele vai criando liquidez, né? Chega no 25%, que é uma região de simetria muito importante, reage, mas aí vai fazendo aqui, ó. Aí esse TBS é importante? Pô, esse TBS está abaixo dos 50%, então nós não vamos esperar vender aqui, ok? Só se for a entrada mais de risco. Então nós vamos esperar o preço ir ali entre os 50% e os 75%, e ele chega aqui nos 50%, tem uma reaçãozinha, mas não dá nada importante, e é que nós vamos observar o que tem nessa região aqui. É um topo
é um topo, só que é um topo intermediário, um topo interno. O topo protegido está lá em cima, beleza? Então ele pode tirar aqui, ó, pode, não fez um TBS dessa região. Então, o que a gente espera é que ele continue aí. Possa corrigir talvez um pouco, mas continue a subir para próximo dos 75%, que é uma região que o preço vai ficar muito mais interessante para vender. Aqui o preço foi 50%, foi aqui perto dos 75%, né? Não teve nenhum TBS nessas estruturas. E quando o preço está retornando aqui para perto de 75%, ele faz uma correção aqui, ó, é uma correção dentro da lag maior, que é uma lag de baixa. Então aqui nós temos um Fair Value Gap, né? Então o preço está corrigindo aqui, eu deixo essa pernadazinha aqui, ó, vem aqui num Fair Value Gap, provavelmente aqui o que nós temos? Expansão até os 75%, e a região ali que vai ficar muito melhor para a gente buscar uma venda, tá bom? A região de trabalhar uma venda. Vamos ver o que o preço faz aqui nessa região, ainda não tirou nada de importante, né? Ó, aqui o que nós vamos ter aqui de liquidez interna ainda está bem aberta, essas regiões aqui, ó. Esse aqui é um Fair Value Gap, né? Aqui é um Fair Value Gap acima dos 75% dessa lag, então beleza. Nós vamos estar numa região aí super interessante, a região prêmio, para a gente tentar fazer uma venda, ok? Aqui nós também temos outro Fair Value Gap, que ele já foi mitigado, mas ainda está em aberto. Esse aqui fica mais próximo ainda dos 75%, né? Então, beleza, nós temos essas duas regiões aí. Beleza, então o preço, ó, foi nos 75%, né? Passou um pouco e fez um TBS, inclusive, aqui, ó. A partir desse pavio, o preço foi empurrado para baixo, né? Então, aqui é um topozinho importante, já que está no diário, ok? Beleza, pessoal, então veja todo esse contexto aqui, ó. Nós estávamos em uma lag de baixo, o preço tirou liquidez e desceu, ok? O preço desceu, botou uma nova estrutura e aí foi corrigindo 25%, 50%, virou 75% e agora foi no 75% e fez ali um TBS. Então, beleza, aqui você está numa região super premium, para você agora procurar uma negociação de venda. O que nós temos aqui de estrutura de liquidez maior? Essa high protegida e esse fundo aqui. Então, esse fundo aqui fica sendo o nosso alvo, ok? Como é num diário, isso é um alvo bem longo. Então, primeiro nós vamos ter esse alvo aqui, ok? E por último, esse alvo aqui, da estrutura maior, beleza? Mas fez um TBS, já confirmou inclusive um Model A aqui no diário. Mas é claro, se você quiser acompanhar a gente aí pelo Telegram, você sabe que quando tem no diário, a gente procura filtrar lá para 4 horas, 90 minutos e 1 hora, beleza? Mas agora, o preço agora tem contexto para fazer uma correção maior, beleza? Então aí ele vai indo, não vai cair reto, porque aí não, só quando tem algum evento importante, mas vai caindo, ó. O preço agora foi lá no 75%, fez o TBS, beleza. Quando ele fez essa expansão aqui, ó, quando ele teve esse impulso aqui, o que ele deixou? Um Fair Value Gap interno aqui, ó, né? Ó. Então, nós estamos na região prêmio para executar uma venda. O preço fez um impulso aqui, retorna na Fair Value Gap, que é uma liquidez interna, e vai mandando ver se a gente tira a externa aqui, ok? De novo, ele vai aqui, vem aqui, ele deixa outro impulso. Quando ele deixa essa vela forte de impulso aqui, ó, mais Fair Value Gap aqui, então, ó, liquidez interna de novo. Então o preço retorna, respeita esse Fair Value Gap, então que a gente espera que de fato o preço vá descendo aí, ó. Se eu estou analisando tudo no diário, ok, tirou este fundo aqui, ó. Só que este fundo não é o fundo mais importante, porque nós estamos dentro dessa lag aqui grande, dessa pernada de baixa, né? Então fundo aqui seria o nosso alvo final, e aqui o topo protegido, a high protegido, uma liquidez externa. Voltou lá 75%, foi um pouco mais acima, talvez 85% por aqui, e começou a retornar. Começou agora a fazer a correção que a gente espera, né? Historicamente, o euro, o GBP, o USD, esses pares, o USD, o JPY, eles respeitam muito essa marcação de simetria aqui, tá bom? Que estão também regiões ali muito próximas das regiões de FIBO, beleza? Se você tem uma lag importante aqui, geralmente o euro vai corrigir o GBP, o USD, no mínimo até os 50%, mas muitas vezes vai corrigir lá no 75%, no 76% e etc, beleza? Então eu uso 75% que mais por simetria, mas estou ligado nas regiões que estão ali perto. Então, chegou aqui, eu busquei os Fair Value Gaps que tinham de liquidez interna, ele começou a cair, deixando o Fair Value Gap, ó, expande, né? Faz uma impulsão, deixa um Fair Value Gap, retorna, impulsão, deixa o Fair Value Gap, retorna, voltou no Fair Value Gap. Aqui, nessa expansão, tem um Fair Value Gap pequenininho aqui, já foi lá de novo, desceu, e assim vai. Bom,
vai tirar esse fundo aqui, o que pode acontecer? Tirou esse fundo aqui, que esse fundo é interno, beleza? A estrutura maior é o topo lá de cima e o fundo aqui de baixo. Mas esse aqui é um fundo dessa pernadazinha aqui, ó, de correção, ok? Então ele pode tirar isso aqui e corrigir novamente, né? Para vir aqui, ou então corrigir e tirar a máxima lá em cima, né? Mas aí você tem que ir acompanhando e vendo assim, cada ponto desse, pô, um ponto desse aqui no diário, ele é um TBS, é um TBS interno. Lá em 4 horas, provavelmente tem um TBS nessa mesma região. Muito provável. Já teve aqui, okay, ou seja, fez um TBS aqui. O que a gente espera? Que o preço vá fazendo correções na direção de cima. Então, beleza, vamos ver até onde ele vai aqui, né? Aqui você tem essa legzinha, ó. Se você pegar só esse topinho aqui, que é um topo interno da estrutura maior de diário, né? Ele já colocou uma nova estrutura, só que interna. A estrutura maior é essa ainda, ó. Por isso você está trabalhando dentro dessa leg aqui. Tudo isso aqui. No diário é uma grande movimentação, mas é ruído da perna maior. Se você pegar essa leg menor, ela botou uma nova estrutura aqui. O que a gente pode fazer? Medir novamente essa leg aqui, ó. A leg menor dentro da leg maior. Então, ele já chegou no 50%. Talvez quando chegar aqui no 75% desse, Fair Value Gap, já está quase lá. Aí tem uma reação, nesse caso nem foi no 75%, já foi só no Fair Value Gap. Então, você está aqui, ó, essa leg menor dentro da maior, ok? É diário, pô, tem muitos pontos. Ó, 50% já estava quase no 75%, tá? Aqui está uns 65% talvez, ou 68% já. Então corrigiu de lá, acima de 50%. Dentro dessa leg, aqui é uma região premium para se buscar uma venda. Aí você vai ver se tem contexto. 4 horas, 90 minutos e no diário, beleza? Veja que ele cumpriu o ciclo já dessa leg menor. Essa leg menor aqui já foi lá acima dos 50%, foi no Fair Value Gap e botou outra estrutura. Então, da parte menor, agora seria essa estrutura aqui, ó. Mas lembrando que tudo isso aqui está dentro da nossa leg de baixa maior, que está lá em cima, o topo protegido e o fundo aqui está embaixo. O alvo está nessa região aqui, ó. Beleza? Então tranquilo, vamos ver se ele já vai aqui, ou se algo capturar essa aqui, ele faz uma correção novamente, né? Que seria o fundo dessa estrutura menor, daqui até aqui, já está no 25% dessa estrutura, 50% dessa estrutura, 75%. Vamos ver se corrige ou se vai tirar a máxima dela. Corrigiu bem novamente, ó. TBS aqui, daqui até aqui nós estamos no diário. Isso aqui é muito ponto. Daqui na região do 1,91, aqui nós já estamos no 1,066. Então é absurda a quantidade de dinheiro que se ganha numa operação dessa aqui. Com TBS no diário, mesmo de uma estrutura menor, beleza? Então você vai medindo. Teve a estrutura maior, medir essa aqui já cumpriu o ciclo. Medir essa aqui, ou seja, não precisa operar só dentro da grande, você vai operando dentro dessas menores que está dentro da leg maior. Já cumpriu o ciclo, já foi nos 75% dela, ok? Fez um TBS, já corrigiu muito bem. Vamos ver o que vai aparecer aqui, ó. E aí o preço, ó, deixa Fair Value Gap aqui, ó. Toda vez que ele consome uma região importante, faz um impulso, deixa o Fair Value Gap, volta no Fair Value Gap, impulsiona de novo, ok? Agora ele inverteu a leg menor, beleza? E agora está corrigindo. Então, beleza, ele começou a corrigir as legs menores agora, ele vinha fazendo legs menores e respeitando ali 50%, 75% e caindo. Agora ele começou a inverter, ó, essa estrutura, botou uma estrutura de alta, só que menor. A estrutura maior ainda é de baixo, ok? A estrutura maior está lá atrás, ó. Topo protegido e a low aqui embaixo, beleza? Eu vou até dar uma esticada nele aqui. Ó. O que a gente pode esperar, já que agora nas estruturas menores aqui ele começou a colocar uma estrutura de alta. Pode ele querer vir aqui no 75% de novo, ou até tirar a máxima da estrutura ali, ó. Lembrar que é super protegido ali, ó. Então ele já foi acima dos 75%, né, ó, mas não tirou a máxima da estrutura ainda, ou seja, está numa região aqui super premium para a gente executar uma venda. Só precisa ter um modelo aí, um Model 45, um Model A, mas tudo é estrutura de liquidez. Você vê que o preço reage mesmo sempre bem quando ele dá leg maior, vai ali acima dos 50%, né, preferência nos 75%. Depois, quando ele começa a deixar as legs menores, quando ele tirou o fundo da leg menor, reagiu bem. Tirou um topinho da leg menor, reagiu muito bem. Já está lá em cima, tirou outro topinho aqui da leg menor, olha essa correção. Ok? Aí corrigiu aqui, já está lá no 75%. Dá para sair pegando trades? Dá. Mas você vai pegar um trade grande mesmo quando ele tirar uma estrutura maior. Ó, você vê que aqui, ó, ele foi, até deixei passar aqui, vamos comentar, ó, ele está acima dos 75% da leg maior, ou seja, super premium a região, e ele tira esse topo aqui, ó. Ele tira esse topo, ok, faz uma correção, vai e tira esse topo que era menor, depois de ter tirado o maior, e olha o tamanho dessa correção. Ele foi quase no 100% da estrutura maior, e aí a partir daí ele faz uma correção absurdamente grande,
grande, provavelmente agora o preço vai buscar o alvo final, beleza? Que era aquele fundo lá da estrutura maior do diário, e é isso, buscou. Então, você vê que o preço vai cumprindo o ciclo. Você tem uma lag no diário aqui bem maior. Tranquilo? Topo protegido e a low aqui dela, beleza? E aí o preço começa a corrigir, vai no 75% dessa estrutura dentro de Fair Value Gap, dá impulso, né? Isso aqui é uma impulsão, deixa um Fair Value Gap, volta, impulsiona, Fair Value Gap, volta no Fair Value Gap, corrige de novo, Fair Value Gap, tudo na região premium, beleza? E aí, teria uma estruturazinha, tira um topo menor, que é o topo maior aquele lá, corrige, tira, corrige, vai lá em cima, tira esse topo aqui, que estava lá perto do 100% quase da lag maior, corrige, manipula no diário, volta aqui, não tirou a protegida, e aí de fato, olha o tamanho dessa aqui. Então, ó, você poderia operar isso aqui, mas você não tem muitos pares. Então, imagina assim, o EURUSD está fazendo essa estrutura aqui. Pô, eu só vou entrar quando ele alinhar novamente com a estrutura maior que a de baixo. Então, ele está corrigindo, corrigindo, corrigindo. Chegou quase no 100% dela, mas respeitou a protegida, alinhou. Aí sim, olha o tamanho dessa negociação. E você vai passar um mês numa negociação dessa aqui, tranquilamente, beleza? Sem enfeitar. Só analisando onde está a estrutura maior, onde está a estrutura menor, onde estão os Fair Value Gaps para você ir fazendo reentradas. Então o preço tirou isso aqui quase no 100% da lag e agora, depois de cumprir vários ciclos menores aqui dentro, então o preço vai entregar e buscar lá a low protegida que estava aí há um mês, 2 meses, beleza? Tranquilo? Então é isso que você tem que se preocupar, pessoal. Ver qual é a última lag maior, tracionar ali ela, colocar uma FIBO nela. Eu gosto das regiões simétricas 25, 50 e 75, ok? Mas porque eu tenho o meu jeito de operar. E quando o preço chega nos 50 e nos 75%, eu procuro alinhar, ok? Então aqui, quando o preço vem aqui, captura um topo aqui, perto do 100% dessa lag, né? E alinha desse jeito aqui, aí beleza, é só você ter o seu modelo que vai ativar suas entradas, né? Como o Model A e o Model 45, que você vai pegar entradas grandes, mais grandes mesmo. Então, muito melhor você ir procurar liquidez no gráfico diário e ver que horas que isso vai alinhar, né? Mas aqui no euro demorou muito. Pô, mas tem o GBP, tem o USDJPY, tem o GBPJPY, tem o SDK da USD. Você vai achar isso aqui em um desses pares bem desenhado, beleza? Melhor do que você estar ali em 1 hora, em 15 minutos, né? Procurando estrutura. Só se você for querer passar o dia igual um noiado na frente do computador operando, beleza? Aí perde um pouco daquele objetivo, aqui o trade tem liberdade. Porra, se tu for passar o dia inteiro, né? O dia inteiro mesmo, né? Num gráfico de 1 minuto, pô, então tu virou escravo de novo. Não é mais CLT, mas virou escravo de uma tela, né? Daqui a pouco tá doente. Então, porra, procura operar com responsabilidade, com calma, procurando essas operações aqui que vão te pagar muito, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido aí como que eu tracei essa lag, né, maior, e fui operando lags menores aqui, fui marcando regiões menores, você vai esperando, mas o que vai interessar mais aqui é quando ele estiver quase cumprindo o ciclo ali inteiro da lag de correção, alinhar, aí aqui ele vai entregar muito mesmo, beleza? Então, não vai ficar inventando topo de 1 hora, às vezes tem um topo de 1 hora importante, tem, mas vai ficar inventando não, pô, marca onde tem a estrutura maior e espera as reações ali. As reações vão se sempre maiores assim, nas estruturas maiores também de liquidez diário, semanal e tudo. Então, é isso. Liquidez simples, não é bicho de 7 cabeças. Agora, no dia que não respeitar, não vai achar, eu li a liquidez errada. Não, é que às vezes não respeita mesmo, pô, o mercado é manipulado, tá bom? Se toda vez que a gente marcasse uma região fosse respeitada, era muito tranquilo de operar, beleza? Veja essa aula de liquidez, tem uma outra aula de liquidez aqui, ó, é o que move o mercado, tá bom? Se você ficar atrás de um setup, só do setup, onde que eu entro, você vai querer achar isso toda hora no gráfico, e você vai perder e vai estourar a sua conta. Então, é isso, e até a próxima.